Lá vem o sol despontando no nascente, lá vai o sol se escondendo no poente. A noite chega e você não aparece, isso me entristece, isso me entristece. Lá vem o sol despontando no nascente, lá vai o sol se escondendo no poente. A noite chega e você não aparece. Meu pai botou na cabeça que queria ser Luiz Gonzaga. Um dia ele contando assim pra gente, ele disse que viu o Luiz Gonzaga uma vez, aí ele pegou, puxou a banha da calça do meu avô e disse: pai, eu vou ser Luiz Gonzaga. Meu coração te espera, eu não te troco por ninguém. A olaria era aqui, onde eu batia tijolo. Aqui eu chegava às 4 horas da manhã, começava a amassar o barro. Quando era 11 horas, 12 horas, minha mãe chegava com o meu almoço. Eu botava 20, 30 galões d'água para aguar o barro. 6 horas, saía daqui 6 da noite, 7 horas. Tirava o beijo do tijolo para empaiolar e desocupar o terreiro, para no dia seguinte chegar e meter a grade para cima novamente. Meus pais trabalhavam mais em artesanato. Minha mãe era florista, fazia muitas flores e vendia para o Brasil inteiro. O meu padrinho me ajudou a comprar a minha sanfona. Eu tinha uns 12 anos. Eu pratiquei sozinho. Inclusive, os meus vizinhos todos iam se mudar de perto lá de casa. Porque 3 horas da manhã eu já estava agarrado com a sanfona. Fonte. Eu sou de lá, daquela cidadezinha, pequena, mas é rainha do Vale do Piancó. Tem dia que bate a saudade dentro do meu peito, me lembro de tudo que tinha direito, das noites de lua, do dia de sol. Ao Zec, quem criou foi os universitários. Eles quando chegavam aqui de férias, no mês de dezembro, não tinha para onde ir, a cidade atrasada, nem energia não tinha. Por exemplo, eu não entrava aqui porque era escurinho, aqui só entrava gente branca. Eram 2 alas de festas, tem o baile dos brancos e o baile dos pretos. A minha mãe era quem cuidava dos carnavais, de festa, com um amigo Baúna, fazia os blocos de carnaval. Mas o preto não entrava na festa do branco. Nem o branco entrava na do preto. Porque uma vez foi entrar um branco lá na festa, lá, um filho de uma pessoa até que tinha um mando de campo muito bom aqui em Conceição. Foi entrar lá e minha mãe não deixou, disse: você não entra não, porque você é branco. Ele foi dar queixa pro pai dele. Aí lá vem o pai dele e disse: mas você não deixar o meu filho entrar na festa. Aí, enquanto isso, seu filho está tocando lá no grupo, no Baile dos Brancos. Aí a mãe disse: porque ele toca, se ele não tocasse, ele não entrava não. Quem ensinou ele a tocar foi Noel. Oi. Veio de Serra Talhada com a sofona ensinando na Casa Civil de Bezerra. Ela sabe de tudo. Eu era e todo mundo era. Era, meus amigos. Pequenininha, aí Zefinha dizia: não vai dar para nada, não vai dar pra nada. A inauguração dessa igreja foi em 1949. Eu nasci um ano depois. Lá no céu, eu moro no sertão. Aqui eu me batizei, fiz a primeira comunhão e sempre frequentava a igreja, que eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Com a barriga vazia, descalço de terra chata, Jesus andava vestido com o seu manto sagrado, e eu sou um passa-fome, descalço e descansado. Esse rapaz do Vale do Piancó, ele tem talento, tem definição, tendência, vocação, inclinação afetuosa. Acima de tudo, ele tem uma coisa mais importante, que é a identidade musical. Meu primeiro instrumento foi uma viola que meu tio me deu, o tio João de Lima. Ele tinha uma violinha, ela adoeceu, não cantava mais. Aí mandou me chamar lá no roçado, no sítio. Quando eu cheguei, ele disse: olha, meu filho, essa violinha eu vou dar pra você de presente.
Eu comecei com a viola de João de Lima. E daí, eu acho que pela viola foi onde veio a ver poeta. Ele chegava na bodega de seu Dezinho Figueiredo, mandava botar uma cana e balançava a viola. Eu me chamo João de Lima, preto que nem um gramuna, sou forte que nem cavalo, sou duro que nem baraúna. Eu nasci em Conceição e já passei no Iraúna. Aí depois dizia, bota outra aí, Dezinho. Seu Dezinho botava a cachaça e ele cantava o mesmo verso. Depois o pai terminou quebrando a viola, porque tinha uma tia minha que gostava de pegar na viola e eu não gostava que ela pegasse. E um dia ela segurou a viola e eu querendo tirar dos braços dela, ela soltou a viola de vez, eu caí. Ia fraturando a bacia. Aí o pai pegou a viola e quebrou. Disse, pronto, acabou a confusão. Mas eu continuei. Fui para tocar pandeiro, zabumba, esse negócio de fazer percussão. E na hora vaga que o sanfoneiro ia descansar, eu pegava a sanfona dele. Entendeu? Mas ele não gostava não. Ele solta minha sanfona para nos afinar. Mas eu notei que eu ia aprender. Foi quando eu bati uma caída de tijolo, de 40 milhões de tijolo para comprar minha sanfona, mas o dinheiro não deu. O meu padrinho ajudou para eu comprar. Por isso eu me lembro dele, da moagem e da bondade dele comigo. Foi daí em diante, a família teve que se engajar, e um aprendeu zabumba, outro aprendeu triângulo, tudo aí se misturou, aí daí se tornou a família de Pinto Acordeão, a família do forró. O nome dele é Francisco de Ferreira Lima. Só que meu pai botou, o nome dele é Francisco de Assis do Santo. Aí meu pai só chama Assis. E a gente foi criado ali em casa e vendo. Pinto é para o popular. Quem conhece ele, conhece por Pinto, mas a gente nunca chama ele Pinto. Só é Assis para lá. Ele não gosta não, né? Ele não gosta não, ele nem gosta que a gente chame ele de Assis. Somos músicos quase da mesma época. Tanto é que eu o conheci logo cedo, na sua adolescência também, tocando já, depois de tocar sanfona, ter um bom começo de sanfona, ele foi tocar teclado numa banda da cidade de Patos, chamada Jovens de Patos. Esteve por lá com grandes músicos da época e eu também fazia parte de uma banda da cidade de Cajazeira, chamada de Make Som, em que a gente já tinha conhecimento desse trabalho de Pinto do acordeon. Eu não, eu ainda era um músico no início comum, mas o Pinto já tinha toda uma influência na região e tanto é que, ao meu ver, eu sempre admirei o trabalho de Pinto desde quando o conheci pela habilidade musical e o conhecimento harmônico, além do poeta que ele é. Quando falam em sons, em escola de música no Brasil, muita gente atribui a João Gilberto e Jacques do Pandeiro, as duas escolas. Mas eu vejo a terceira escola, que é justamente a escola do cantador vaqueiro, do cantador do meio de feira, daquele cantador, que, por exemplo, Pinto tem a voz de vaqueiro, o vaqueiro sai pelo gênero gado e aboiando, aquilo é uma escola. Ei, oh meu amigo, eu te digo, não passo o pé pela mão. Sou vaqueiro arrojado, nascido na região, mas falo pra nego Pinto com a sanfona na mão. E o apalo seco, que Belchior falava, é justamente aquilo de montar num cavalo e sair cantando no descampado sem água para beber. É o apalo seco. E Pinto conserva tudo isso nele. Desde o tempo que conheci Gonzaga, que ele disse que forrozeiro para cantar tem que ter voz de vaqueiro. Ele disse, olha, nego, você tem uma voz de vaqueiro, você é bom de bico e bom de fora. Como eu falei, para cantar forró, ele tem que dar um aboio, um negócio. Oi! Se ele não der essa voltinha aqui, ele não é forrozeiro. Engenho velho gemedor, tu foste um grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moía toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro.
o estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Lá no engenho, lá em Conceição, lá na minha terra onde eu nasci. Eu me sentei lá no tanque, chegava a garapa e eu pegava a cuia, enchia de garapa, tomava, minha barriga chega a ficar cheia. O meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu. E falar de Pinto do Acordeão é falar da alma brasileira. O Luiz Gonzaga, ele foi o desbravador, ele muda a trajetória da música popular brasileira e aí cria essa corrente. E desse remanescente da era gonzaguiana, o Pinto do Acordeão, eu considero uma das grandes estrelas desse processo. A maneira como ele constrói os versos, a maneira como ele coloca as imagens, as metáforas que ele consegue colocar nas letras dele, é o que me fascina. Passo para mim é a cidade que me levou aos picos da vitória. A malandragem de Patos, ser espirituoso, alegre, como eu sou, eu aprendi tudo isso em Patos. Eu cheguei, como eu disse, a gente cheguei em Patos, era em 64, quando eu cheguei em Patos, era aqueles cabos de pé de serra mesmo, entendeu? Aí fui pegando a malandragem, os patoenses. Os patoenses são como os carioca, entendeu? Aqui é um carioca, entendeu? Nato, os patoenses. E me apaixonei, me casei com Dona Madalena. Conheci ela. Ela tinha 9 anos de idade. Eu tinha 15. No dia que a gente se conheceu, foi amor de primeira vez. E a gente começou a namorar. Ela, quando estava com 15 anos, a gente casou. Os meus filhos todos são de Patos, todos nasceram em Patos. Que a noite já vem. Pato Espinhadas, eu te dou meus parabéns. Eita, meus patinhos. Eu vim aqui conhecer em 64. No dia que eu cheguei em Patos, estava o exército todo na rua. Tinham tomado o país, quem mandava era o Verde. E eu lá de Conceição de Piancó, com medo de saudade, tudo eu vi a rua cheia de saudade, eu fiquei assombrado, mas fui me acostumando e a cidade foi me educando e aqui eu aprendi muita coisa. E o incentivo maior para a minha carreira artística foi Patos. Fumo de rola, reio e cangaia, eu vim pra vender quem quer comprar. Bolo de mil, broa e cocada, eu vim pra vender quem quer comprar. Pé de moleque alegre em canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser sal pra feira de pássaro, vou pra rua, vou pra todo lugar. Tem uma vendinha no canto da rua, quando o mangalheiro vai se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olha pra Maria do João. Eu conheci Pinto do Acordeão quando eu trabalhei na fábrica de discos Rosenblit, onde ele foi gravar o seu LP nos anos 70. Meu primeiro disco foi mesmo no ano 76, quando eu fui para São Paulo com uma bagagem danada. Eu cheguei numa segunda-feira em São Paulo, peguei minha sanfona e fui procurar a gravadora. Cheguei lá na Scala, me sentei lá na porta, mesmo na porta que entrava o diretor da gravadora, eu mesmo no pé da porta. Quando toda vez que ele saía ou entrava, eu dizia, eu quero falar com o senhor. Ele disse, um momento. Aí eu descobri um cara que chegou perto de mim, o Janela, o nome dele era Janela. Não sei se era apelido ou era nome, eu sei que era Janela. Aí Janela disse, você tem muita paciência, isso já era na quarta-feira. Eu chegava bem cedinho e me sentava lá. Aí Janela disse, você tem muita paciência. Eu sei que, não sei que Janela me ajudou, falou com ele, tudo. Aí ele saiu, Janela chegou e disse, o diretor disse, se você fizesse uma fitinha demo, pelo vi. Aí eu disse, não, eu não vou fazer demo, eu quero que ele me escuta pessoalmente, ao vivo e a cores. Aí quando foi na sexta-feira, ele já estava lá dentro, lá,
conversando, aí a janela chegou e disse, o diretor está te chamando aqui. Aí eu entrei, ele disse, toca aí pra eu ouvir você. Aí eu comecei. A primeira música que eu toquei foi essa, a Culinária. Wilson Mauro era o maestro de Jair Rodrigues. Era do esquema lá, sócio também lá da gravadora. Aí o Wilson Mauro, ele pensava que eu não estava olhando para ele, que eu tenho um olho olhando para sábado e outro para domingo. Ele não deu fé, mas eu estava olhando para ele, para o Wilson Mauro, que ele sabia que ele era o maestro lá do negócio. Aí ele fazia pro diretor, o nome do diretor era Cássio. Aí terminei de tocar, ele disse, vou lhe contratar, você está contratado. Porque na época que Pinto começou a sua carreira artística, era na época que a gente sofria, que a gente não tinha muita oportunidade, como hoje, às vezes, as bandas de hoje, elas crescem do dia para a noite, mas é umas bandas que passam 6 meses apenas e acabam. Sem dúvida nenhuma, Luiz Gonzaga é o grande precursor de tudo isso, né? Em 1946, ele que leva isso para o Rio de Janeiro, depois Luiz Gonzaga falando, depois que sai do exército, de andar pelo Nordeste,